Olá, tudo bem? Voltei para mais uma aula de conhecimento, interpretação de texto, história, aqui em nosso canal O Conhecimento. A nossa aula de hoje é sobre 3 palavrinhas mágicas: medo, mentira e verdade. Eu vou colocar aqui no quadro essas 3 palavras e vou dar o nome a cada uma delas. A primeira será medo. Medo. A segunda é mentira. Mentira. E a terceira é verdade. Terceira é verdade. Olha só. Verdade. Vamos dar o nome a cada uma dessas palavras, tá? Medo eu vou chamar de pobre. Pobre. Tá? A mentira eu vou dizer que é rico. Chamar de rico. Tudo bem? E a verdade aqui, a verdade, eu vou chamar de juiz. Juiz. Ok? Pronto, vamos lá. De onde surgiu? Quem escreveu? De onde vêm essas palavras? Tudo que nós falamos aqui em português vem do grego ou vem do latim. Essas 3 palavras vêm do latim, porque surgiu lá na cidade de Lácio. 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 Itália. Há 800 anos antes de Cristo. Surgiu, foi ali que surgiu, começou a formar as pequenos grupos de comunidade, para formar a civilização, foi formando, crescendo, e fundaram Lácio. E, mais uns anos à frente, surgiu Roma. As margens do rio Tibre era uma região muito fértil. Foi ali que surgiu essa comunidade chamada de, que escreveu latim, que hoje nós também, aqui no Brasil, falaram muito no início falou muito em latim. O latim aqui no Brasil saiu, foi extinto nos anos de 1960. Até 1960, as igrejas católicas ainda pregavam o latim. Em 1960, eles retiraram o latim, que era a língua falada nos templos. Muito bem. Então, isso vem de lá, do latim. Por que eu coloquei aqui medo, pobre, mentira, rico, e o juiz é o que fala a verdade? Os senhores vão ver muito pouco essa palavra juiz. O juiz, a verdade, ela sempre está, ela vai intervir em algum conflito aqui, apenas para dizer que isso é verdade e isso não é verdade. Vamos lá, adiante da nossa fala. Na aula passada, eu desenhei aqui no quadro uma pirâmide social. Não foi isso? Alguém que acompanhou nossa aula viu muito bem. E disse que isso aqui, ó, essa classe aqui de população brasileira é 46% do povo brasileiro e nessa daqui é 20%. Somamos 2, né, dá 66% do povo brasileiro, que ganha no máximo R$ 2.034. Metade dos brasileiros vive no limite ganhando essa mixaria de dinheiro. Por que será que o povo brasileiro, a maioria, ganha essa mixaria? Isso é uma herança maldita do medo. Tá aqui, ó. Ó, deixa eu marcar aqui com vermelho. Pobre é medroso. Pobre é medroso. Isso vem da onde? Isso vem de lá, da Roma antiga.
da monarquia, os monarcas, que foram os primeiros romanos que surgiu lá naquela época, como eu falei agora há pouco, há 800 anos atrás, antes de Cristo, eles tratavam o trabalhador, o escravo, o camponês, como se fosse miserável. A exploração era tamanha que o medo perdurava entre eles. E para manter esses trabalhadores sob chicote, eles criavam, a cada dia eles criavam narrativas e mais narrativas. Vamos citar mais algumas narrativas aqui, que esses caras criavam lá, que esses senhores, esses reis criavam lá. Vamos colocar aqui, Deus. Tudo era criado por eles. Deus, céu, tá? Pecado. Vamos botar aqui com outro lápis para poder não destacar melhor. Pecado, né? Pecado. O que mais? Vou ver aqui. Pecado, inferno, e paraíso. Paraíso. Todo esse linguajar, que é latim, foi criado por esse cara aqui, ó. Criado pelo mentiroso, que eu chamo de rico, que eram os reis da época. Todas essas narrativas foram criadas para poder enganar o pobre trabalhador. Assim como o brasileiro vive até hoje, nós estamos vivendo no século XXI, há quase 3.000 anos daquela época, o povo brasileiro ainda vive com medo, por conta desse céu, desse Deus, desse pecado, desse inferno, desse paraíso. Tudo criado, tudo narrativa criada por eles. Se você, trabalhador, não fazer o certo, você é pecador. E o seu destino é o quê? É o inferno. Se você, trabalhador, não acreditar em Deus, você não irá para o céu. Não irá ao paraíso. Seu destino é o quê? A morte eterna. Tudo narrativa falsa. Para quê? Para que 1%, como eu falei aqui, que o povo brasileiro é 1%, são de ricos. Enquanto 46%, 66%, vive na miséria, vive no limite. Tudo narrativa falsa. Vamos a mais uma falsidade que veio do primeiro império romano. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos mais uma narrativa falsa. Aqui nesse livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 20, diz que Adão, a figura de Adão, ó, né? Adão foi o primeiro homem que Deus criou, aquele Deus que eu escrevi ali, tá? Deus criado pelo próprio homem, né? E que Adão viveu 930 anos. Preste atenção. Essa figura de Adão está nesse livro aqui. Esse cara criou esse livro e disse que chamou esse Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus. E aí ele foi perguntado, ele foi interrogado por um escravo, que disse assim: mestre, quem criou o primeiro homem foi Deus. Está onde na Bíblia? Segundo a Bíblia, foi Deus que criou o primeiro homem chamado Adão. Tá, mas está na Bíblia isso? É.
Mas a Bíblia foi escrita por quem? Por Deus ou foi pelos homens? Não foi pelos homens, porém, esses homens tinham a inspiração de Deus. Aí é que entra a figura do quê? Da verdade, que é chamada de juiz, que eu escrevi aqui. O juiz. O juiz foi chamado, então, para poder decidir essa parada. Para saber. Como assim? Ele foi perguntado, senhor juiz, quem escreveu a Bíblia foi Deus ou foi os homens? Não, foi os homens. Tá. Mas aí o meu amigo está dizendo que Adão foi criatura de Deus. Foi Deus que criou. Mas está na Bíblia. Tá, mas segundo a Bíblia, está dizendo, é o segundo a Bíblia, não é Deus. Se o homem escreveu a Bíblia, então é o homem que está dizendo que é o homem que fez Adão e não Deus. Porque nenhum Deus apareceu para dizer que foi ele, a voz, ou ele, fisicamente, ou sei lá o que, ali, né? Para dizer que ele estaria ali. As pessoas hoje enchem os estados de pessoas, 200, 100 pessoas, 50, 70, 80, os templos, e diz que Deus está presente na tua vida, vai te dar força, vai te dar dinheiro. Mas se você ficar desempregado, uma semana, você começa a murchar. 2 semanas, um mês, você nem vai mais lá. Seu Deus acabou suas forças. Porque suas forças, você tem força porque você tem dinheiro, você está com a barriga cheia, você tem coragem. Mas se tudo isso sair da sua vida, suas forças acabam. Então tudo é conversa fiada. Então esse Adão aqui, no qual a Bíblia fala, quem escreveu esse livro chamou que Deus criou todas as espécies, o mar, até o firmamento, são narrativas falsas. Nada disso aqui é verdade. Se esse Adão viveu 930 anos, outra narrativa falsa. Nenhuma espécie humana, nenhuma espécie que se tem conhecimento, que a ciência tenha revelado, nós temos lido, vive 200 anos. Tem um molusco que vive 300 e poucos anos. Um molusco. Mas o homem, no máximo que ele vive, é 130 anos. No máximo. Raramente aquele que chega a 100 anos. E ela diz que Adão viveu 930 anos. Então, senhoras e senhores, tudo foi escrito aqui para quê? Para enganar o pobre trabalhador, sofredor, coitado. Por isso que o nosso povo brasileiro, até hoje, continua nessa penumbra. E a maioria estão aí vivendo no limite. Essa é a minha aula de hoje, eu fico por aqui, eu te espero, curte, compartilhe, inscreva no nosso canal e deixe seus comentários. Um abraço, até breve, tchau, tchau.